Olá, você! Seja bem-vindo a mais uma edição do SETcast. Eu sou a Deise Feitosa e estaremos juntos aqui para debatermos um tema muito importante que é a TV pública. Bom, mas antes disso, vamos falar da SET. A SET você já conhece, é a associação que reúne profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento. Com foco em tecnologia e modelos de negócios, a SET ela acompanha as tendências desse amplo universo do conteúdo audiovisual e traz aqui para você. E o SETcast é um dos canais de comunicação da SET. Aqui sempre temos convidados especiais, você sabe. E eles contam as suas experiências, suas histórias inspiradoras. Falamos de tudo: tecnologia, negócios, mídia e entretenimento, mas também não só isso. Por isso, acompanhe os nossos episódios, se atualize, aprenda, se divirta e se emocione. Enfim, fique aqui com a gente. E quer saber mais das novidades? Vem aqui para a SET, vem! E para saber mais sobre como se associar à nossa entidade, basta acessar o nosso site set.org.br. E conosco hoje está o professor Francisco Machado Filho. O professor Francisco é professor da Unesp e também presidente da ABTU, que é a Associação Brasileira de Televisão Universitária. Francisco, seja muito bem-vindo aqui no nosso SETcast. Olá, Deise, eu que agradeço o convite, muito honrado em fazer parte aqui do SETcast. A sua presença aqui muito nos alegra, já tem um tempo que gostaríamos de ter aqui conosco, de debater um pouco sobre esse mundo do audiovisual, do rádio e da televisão, enfim, um pouco de tudo, da TV pública, então acho que a gente tem muito o que conversar hoje, né, Francisco? Nossa, demais, Deise, são muitos desafios que a gente está começando a enfrentar por conta de toda essa transformação tecnológica que a gente está experimentando. Muito rápido, né? As coisas têm acontecido muito rápido e isso coloca desafios e também oportunidades, né? Mas é um momento muito especial para a gente mesmo. Muitas coisas boas para acontecer, mas aí a gente precisa se adaptar a esses novos tempos. E a gente está aqui fazendo... tem alguns anos que a gente está com uma televisão em transformação, então tem muito pano para manga, muito conteúdo para nossa conversa. Mas, Francisco, antes de a gente desenvolver o nosso tema, eu queria que você contasse um pouquinho mais de Francisco para o nosso público. Quem que é o Francisco? Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória até onde você está agora, que é na TV Unesp, na presidência da ABTU. Fala um pouquinho da sua história para a gente. Tá joia, com muito prazer. A minha relação com o audiovisual, ela começa ainda criança, sabe, assim, cinema, né? Eu me empolguei muito quando eu descobri que cinema era cinema mesmo, né? E o filme, engraçado que o filme que me despertou que aquilo ali era uma fábrica de ilusão, foi o Star Wars, de 1977, quando eu assisti com meu pai. Porque antes a gente ia ao cinema pequenininho, mas era tudo uma fantasia. Mas quando eu vi que cinema, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Então eu comecei a pesquisar sozinho, né? Na cidade que eu morava, naquela época não tinha faculdade de cinema, curso de cinema, né? Mais acessíveis como tem hoje. Então foi uma relação muito de começo próprio mesmo, de estudar o cinema, como é que funcionava, de acompanhar bastidores, de acompanhar diretores, estudar mais um pouco sobre, né, aí eu já estava nos meus 15, 16, 17 anos, né, e sempre escrevendo roteiros, né, que nunca foram produzidos, mas a gente começa com isso, né, e por conta mesmo dessa dificuldade, eu acabei caminhando para a televisão, né, para poder substituir aquela vontade de trabalhar com cinema, com a ficção, me aproximando também da televisão. E naquela época eu acho que foi muito comum para muita gente. A primeira câmera que a gente ter acesso, né, foi uma câmera VHS, onde eu comecei a montar uma pequena empresa de filmagem de casamento, né? Casamento, batizado, festa de aniversário, filmei de tudo, né? Eu brinco que a única coisa que eu não gravei foi velório, o resto eu fiz de tudo, né? Campanha política, né? Comecei a fazer tudo que a gente podia fazer naquela época, que era pouca gente tinha câmeras, né? A gente era contratado mesmo por causa disso, principalmente casamento. E aí comecei a trabalhar na televisão educativa da minha cidade.
E aí ali passei por todas as áreas da televisão, né? Desde cinegrafia até gerente de operações, de uma televisão pequena, mas ali fazendo toda a parte. Até na reportagem eu me aventurei, mas depois eu acabei ficando melhor, mais mesmo para a área técnica, né? Não fiquei muito à frente da televisão, mas cheguei a apresentar um programa sobre cinema, né? Chamava Vídeo 7, que era um programa que eu falava de bastidores, né? de cinema. Isso dos anos 90, 91, 92. Olha só. Aí, Deise, eu cheguei à percepção que eu tinha que estudar mais para poder crescer, né? E aí eu comecei a procurar cursos de cinema, mas eram muito longe, e aí acabei entrando no curso de rádio e televisão, que é um caminho natural para muita gente que gosta de cinema, acaba indo para o rádio e televisão. Naquela época Verdade. não tinha curso de cinema, era só Brasília, Rio e São Paulo que tinha curso de cinema no país, né? E aí fui para Vitória, no Espírito Santo, para fazer faculdade. Entrei na faculdade FAESA, no Centro Universitário FAESA, me formei em 99, né, em rádio e televisão, já um pouco até tarde, né? Tem gente que começou bem mais cedo. E aí voltei para a minha cidade, onde comecei a trabalhar novamente com televisão, mas aí com diferencial. Já estava começando uma coisa nova chamada internet. Olha, né? só, hein? Real Olha ela aí, Player, apareceu. exatamente. Era o Real Player na época, né, que fazia a transmissão de vídeo. E aí, no jornal da minha cidade, a gente começou, no jornal, o Diário do Rio Doce, né, do governo do Valadares, eu levei uma proposta de eles trabalharem com vídeo, que era um jornal impresso. E aí a gente começou a fazer pequenas experiências, né? Não tinha nem banda larga ainda, era tudo internet de escada ainda, né? Com esses aplicativos, com essas, né, ferramentas que a gente tinha na época, mas já no audiovisual. E aí depois apareceu a oportunidade de eu dar aula na minha universidade, no curso de televisão da Universidade de Vale do Rio Doce. Quando eu entrei como professor, vi também a necessidade de ter uma formação mais, uma pós-graduação, né? E aí fui procurar um mestrado, acabou eu encontrando o mestrado da Universidade de Marília, que ficava aí a 18 horas de viagem, né, da minha cidade. Então eu saí de Valadares, ia para Marília, todo final de semana, toda sexta-feira, para poder ter aula. E de lá, chegando aqui em Marília, acabou que eu não saí mais dessa região. Por aqui eu já comecei a dar aula numa faculdade perto aqui, chamada em Fernandópolis, né, na FEF, Fundação Educacional de Fernandópolis. Depois também na UENG. Comecei um doutorado também nessa época na Mackenzie, em São Paulo. E aí surge o concurso da Unesp. Quando eu faço o concurso da Unesp, isso em 2006, em 2011, né, 10 ou 2011, passo no concurso, aprovado no concurso da Unesp e venho para cá. E aqui conheço a TV Unesp, né? Ela era, na época, dirigida pela professora Ana Silvia, que você também conhece muito bem. Grande Ana Silvia. A professora Ana Silvia Aquele vence o abraço. mandato dela. Isso mesmo. Ela sai da gestão e eu entro no lugar dela em 2017. E estou aqui até hoje. Nesse meio tempo, a TV Unesp fazendo parte da BTU, né, e também do canal CNU em São Paulo, que é o canal da Universidade de São Paulo, acabaram na conjuntura me levando então para ocupar a presidência da BTU, isso a partir já de 2023, né, 2024, né? E estou já encerrando o meu mandato desse ano, que é um biênio, né? No próximo fórum, que vai acontecer agora em setembro, dias 1 e 2, né, em Vitória do Espírito Santo, onde é eleita uma nova diretoria para a BTU. E também, provavelmente, encerro, né, nessa última gestão, a minha participação na TV Unesp, visto que aqui na nossa universidade é por mandatos, né? E ele já teve uma renovação, e aí, provavelmente, outro professor vai assumir. Mas vou continuar pesquisando a televisão pública, a TV universitária, né, e também o audiovisual, como já venho fazendo aí nas minhas pesquisas. Atualmente, a minha pesquisa aqui na Unesp está muito ligada a essa adaptação do conteúdo da televisão tradicional para as redes sociais, né? A gente sabe que é uma outra lógica, é um outro contexto, um outro uso que as pessoas fazem desse mesmo conteúdo principal, principalmente na divulgação de ciência. Então a gente tem estudado aí o TikTok, YouTube, Instagram, e como as TVs tradicionais, tanto pública e privada, têm que se adaptar para lidar com essa nova ferramenta, né? Porque muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né, Deise? A gente sabe que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aí estamos aqui agora, chego agora falando com você aqui. Eu estou falando com o Papa da TV pública brasileira, gente, é isso. Pegando carona aí. Eu sempre trabalhei com televisão. Olha,
lá em Vitória, no Espírito Santo, quando começou a Lei do Cabo, em 95, a FAESA lançou a TV FAESA, através também do professor Edgar Rebouças, que você também conhece, e a gente foi lá no primeiro dia levar a fita que a gente colocava a programação no ar, né? Então, assim, trabalho com TV universitária há mais de 20 anos, né? Depois eu ocupei outras emissoras universitárias também, mas sempre em TV educativa, nunca trabalhei em TV privada, mas a ser papa disso aí está muito longe ainda. Não, não, sim, você é o A pena presidente da da Barba Branca. ABTU, é praticamente aí o papo, daqui a pouco vai ter conclave de novo, a gente quer saber quem será o próximo. É verdade, a gente vai Ou se soltar uma você se fumaça branca mantém. lá em Vitória, a gente vai soltar fumaça branca. E eu fiquei aqui curiosa, fiquei aqui pensando, né? Exatamente em Vitória, onde tudo começou para você, de certa Olha, isso maneira. eu Então é tô um fechamento aí com chave de ouro na exatamente, eu estou me ABTU. controlando para não ficar emocionado, porque eu sei que vai ter gente lá que deu aula para mim, tem amigos que já falaram que vão, né, na coisa. Exatamente, a ABTU faz 25 anos nesse ano, e na FAESA, onde eu me formei. Então vai ser uma coisa bem especial mesmo. Muito bom. Francisca, então tá, já que, né, que a gente está falando aqui de ABTU, da TV Pública Brasileira, eu queria que você falasse como é que falasse um pouco sobre a contextualização, sobre o estado de arte da televisão pública brasileira hoje, a que pé estamos em relação à questão tanto das evoluções tecnológicas, dos aprimoramentos, mas também a ocupação do espaço público, porque sempre tem aquele questionamento relacionado às TVs públicas, sobre a audiência, sobre o investimento governamental. Eu queria que a gente falasse um pouquinho muito sobre, né, a importância, o papel da TV pública aqui no Brasil, o quanto que ela é forte também em outros países e muitas vezes a gente não valoriza a nossa TV pública. Uhum. Olha, Deise, é uma questão que gera mesmo um debate muito grande, e é necessário fazer esse debate, porque a comunicação pública, ela é, antes de mais nada, uma prestação de serviço à população, né? E a nossa comunicação pública, ela tem um início um pouco complicado, porque o nosso modelo de televisão, quando foi instalado lá nos anos 60, né, ele era um modelo que foi trazido, importado também da televisão comercial nos Estados Unidos. E havia uma preocupação naquela época de não permitir que o Estado, né, se apoderasse de um sistema de comunicação tão forte como era a televisão, que já estava acontecendo, para fazer política própria e ideológica, né? Então se sempre separou muito, foi uma separação muito clara e muito objetiva da televisão pública, do que seria a televisão pública, do que seria a televisão comercial, né? Então a televisão comercial, ela vem se desenvolvendo aí dentro da sua expertise, né? A gente tem uma televisão hoje que é com certeza uma das melhores do mundo, né? A gente que pode sintonizar ou ver uma televisão em outros países, a brasileira é realmente de ponta, não só em conteúdo, mas também em tecnologia, né? Nesse exato momento, a gente vai falar disso, mas nesse exato momento que estamos colocando a TV 3.0, o Brasil tem se tornado uma referência para outros países, né? Nessa nova tecnologia, nessa nova possibilidade de televisão. E a comunicação pública, ela sempre veio um pouco legada a um tipo de serviço, a um tipo de público que muito distanciou, né, a televisão aberta, gratuita, para a televisão também aberta, mais pública. Então, isso trouxe certas dificuldades muito grandes para nós, né? O que a nossa legislação da TV educativa, vamos dizer assim, né, ela é muito antiga, ela ainda é uma legislação que prevê, pra você ter uma ideia, na legislação ainda fala, a televisão educativa é aquela que transmite caráter exclusivamente educativo, aulas, debates e palestras. Era só isso que a gente podia fazer, né? Nós já estamos fazendo mais até do que a própria TV Unesp faz, mais do que a lei permite, né? A lei ordena, mas para você ver como a gente tem uma legislação defasada. E sempre houve um problema, né, muito ligado ao século passado, a questão do uso do espectro, né? Então a gente sempre teve aí uma dificuldade, uma relevância, que se criou as televisões educativas regionais, né? Mas com a lei do cabo, com a tecnologia do cabo chegando, né, a gente começou a ter talvez uma primeira maior possibilidade de aproximação em grande escala, né? Quando a gente fala do cabo naquela época, cerca de 20 milhões de assinantes, né, 2010, 2014, né? Quando a lei
obrigou que as operadoras carregassem os sinais das TVs públicas, que estavam começando aí a surgir, as TVs legislativas, TVs do canal judiciário, a TV Câmara, a TV Senado, as TVs universitárias, as poucas que tinham na época, né? Isso em 90, 95, né, quando a lei surgiu, e também as TVs comunitárias. Isso trouxe uma certa proximidade, né, e começar aí talvez os debates em relação à audiência, né? Se a televisão pública teria que dar audiência, se ela teria que ficar preocupada com a audiência. E eu tenho uma opinião muito própria, né, para isso. Eu acho que a TV pública não é aquela que se preocupa com a audiência em quantidade, mas em sim qualidade, né? Nós temos que prestar um serviço, nós temos que devolver para a sociedade ou prestar um conteúdo que está fora mesmo dos grandes eixos, né? Que não é de interesse comercial. E aí a gente sempre vai ter uma audiência menor, né, do que as TVs comerciais. Então a gente não tem que brigar por audiência, né? Na verdade, nós temos que brigar pela qualidade do serviço que nós prestamos e devolvemos para a população, né? E principalmente falando no caso de uma emissora universitária vinculada a uma universidade pública, né? Como é a TV Unesp aqui. Então, mas nesse momento foi muito interessante, era o que tinha, né? Não tinha internet ainda, não tinha a possibilidade de fazer um setcast como esse, né? Era TV aberta ou TV por cabos. E como o espectro naquela época sempre vai ser um problema, era muito natural que o governo, né, que o poder público enxergasse na TV a cabo a possibilidade de fazer essas transmissões. Mas aí o mundo foi mudando, né? A internet foi chegando, o YouTube, plataformas de distribuição, várias outras universidades. Hoje nós temos na BT, que se declaram, né, dentro do espectro de TV universitária, 180 TVs universitárias no país, né? Muitas delas estão apenas na internet, muitas ainda no cabo e poucas estão no sinal aberto. Mas agora, com essa nova questão tecnológica também do streaming, né, as operadoras estão agora migrando, descontinuando a tecnologia do cabo e entrando agora na tecnologia do streaming, que ainda não tem regulação. Então, quando não tem regulação, vira um problema, né, porque aí a gente passa a depender do interesse da operadora em carregar o nosso sinal, que às vezes não tem aí uma preocupação muito clara com essa, né, devolutiva para a sociedade, essa prestação de serviço, e a verdade é que eles não estão nos carregando, nem a TV pública, nem a TV, que é os canais, né, ligados diretamente ao governo, nem a TV do campo público, que aí entra a TV universitária e também a TV comunitária. Então nós estamos num desafio muito grande, mas aí surge uma outra questão, desde que eu queria até conversar com você, que naquela época, 95, fazia sentido a TV pública estar, ou do campo público, estar no cabo, porque o espectro sempre foi um problema. Mas hoje, com a TV 3.0, nós podemos estar na TV 3.0 sem ocupar o espectro. A tecnologia para isso foi demonstrada no Congresso da SET, o ano passado, né, no stand lá do Fórum Brasileiro de Televisão Digital, onde há possibilidade técnica viável para que emissoras do campo público possam estar dentro da TV gratuita, aberta, por meio da internet, né? E que a gente tem que brigar por esse espaço em operadoras de streaming, porque a gente não pode, pelo menos na minha concepção, entender que a TV pública ou do campo público é para quem pode pagar, né? Porque se a gente ficar brigando pelo streaming, nós ainda vamos estar brigando por um acesso condicionado, que é pago, e não é possível que a gente só tenha esse tipo de possibilidade de distribuição para uma grande escala, né, para as pessoas que podem pagar. A comunicação pública também tem que ser gratuita, também tem que ser acessível e universal. Então nós estamos exatamente num momento muito importante onde esse debate tem que ser feito. O que é a televisão pública? O que é a televisão do campo público, que ela sai daquelas emissoras diretamente financiadas pelos órgãos do governo, mas cai num espectro que é muito grande, né, que envolve aí também não só as TVs universitárias, federais, as não federais, até mesmo as comerciais e também a comunicação comunitária. Então nós estamos numa fase transitória e onde a gente tem que começar a pensar uma regulamentação que realmente dê conta desse novo ambiente. Nós acabamos de fazer uma live com o representante para a BTU, né, do nosso fórum, com o Taufik, onde eu fiz exatamente essa pergunta. Como que fica agora uma legislação que é de 1960,
lidar com uma televisão que é ao mesmo tempo radiodifusão e ao mesmo tempo uma broadband, uma internet. Né? A legislação não suporta essa nova modalidade. Como a gente vai lidar com isso? É preciso uma nova regulamentação. Então está na hora de a gente fazer esse debate. Francisco, eu fiquei aqui pensando que no primeiro decreto que estabelecia a televisão digital no Brasil, ele trazia a proposta do canal da cidadania e teria sido uma solução muito boa e viável para a televisão pública e gratuita. Como é que a gente andou com esse processo? Olha, infelizmente, Deise, pela questão, né, várias outras questões, né, até menos de tempo, de tecnologia que vem evoluindo muito, mas o canal da cidadania ele acabou não acontecendo. Na verdade, só tem um canal da cidadania que foi implantado, que é o de Salvador. Né? E a gente precisaria retomar mesmo essa possibilidade, porque principalmente para cidades do interior, fora dos grandes eixos, há frequências disponíveis, né? Há sinal do espectro para que esse canal seja retomado. E dentro de uma pluralidade, né? Ele pode ser ocupado pelas TVs comunitárias, pelas TVs universitárias, pela própria prefeitura, pela Câmara Legislativa. Né? Há agora uma possibilidade. E provavelmente essa vai ter que ser uma solução pensada, porque as operadoras de assinatura hoje atual, que vão operar por streaming, e a gente sabe disso também através de outras palestras e congressos, que entregar conteúdo local por streaming é muito caro. Uhum. Então, se a gente está indo para TVs por assinatura, se o PL que está sendo discutido no Congresso hoje vai garantir que o que existe na lei do cabo hoje, ou na lei do SEAC hoje, também vai estar na lei do streaming, ou seja, vai ser obrigado o carregamento das TVs públicas, como isso vai ser entregue localmente? É muito difícil e provavelmente não vai acontecer. Não vai ter dinheiro nem das emissoras locais, nem do governo para fazer isso acontecer. Então, provavelmente, essa vai ser uma alternativa. Inclusive, nós conversamos com o secretário de Radiodifusão, onde nós perguntamos essa possibilidade. Isso está sendo conversado lá para ver como isso pode ser retomado, essa possibilidade do canal da cidadania. Mas ele é aberto também às outras entidades, porque hoje ele está vinculado, só quem pode, a lei hoje, né, ela fala que só quem pode pedir o canal é a prefeitura. Entendi. O que a gente quer é exatamente que haja essas possibilidades para que ele seja ocupado por outras organizações, nunca uma única pessoa jurídica, né, mas organizações que possam utilizar o canal. Então essa realmente é uma possibilidade, talvez seja uma conversa que a gente volte a fazer no futuro. Porque é justo que as TVs públicas elas tenham por direito aí esse espaço dentro do espectro eletromagnético, porque a gente sabe que ele é finito, mas é um bem público e obviamente que as TVs comerciais são importantíssimas, mas é importante também que a gente deixe esse espaço no espectro eletromagnético para as TVs públicas. Então, Deise, mas essa que é a questão, desculpa te interromper, essa que é a questão, que hoje a discussão não está mais ligada ao espectro. Uhum. Nós podemos fazer TV pública aberta, gratuita e generalista na TV 3.0 via internet, com o aplicativo. Uhum. E nós não queremos atrapalhar a radiodifusão, nem poluir a tela, não vai aparecer lá 300 aplicativos das emissoras locais públicas. Isso tudo pode ser conversado, pode ser colocado. O problema é que existe a possibilidade técnica, já foi apresentada, de que nós podemos estar na TV 3.0 via internet, mesmo sem ter um transmissor local. Né? Então, isso abre uma possibilidade muito grande de que a gente não use o espectro, não congestione ainda mais o espectro, mas que possa chegar à casa das pessoas de forma gratuita. Essa que é o grande... Mas se a pessoa tiver internet? Sim, se ela tiver internet. Mas e se a pessoa não tiver internet? O que nós esperamos é que realmente haja essa popularização cada vez maior da internet, né? Apesar de ter, mas como é a própria TV 3.0. Uhum. Se a pessoa não tiver internet, ela vai ver televisão normal, sem as questões. Para mim, eu ainda acho, uma opinião bem pessoal, que ainda é muito mais vantajoso eu estar condicionado a pessoa ter a internet ou não, ou a pessoa ter que ter internet e ainda ter que pagar uma assinatura para poder receber o sinal da TV pública. Entendeu? Entendi. Então, se ela não tem internet, ela não vai conseguir nem assinar o streaming. Então, é preferível que eu não chegue na casa da pessoa se ela não tiver acesso à internet, do que eu chegar, mas ela não ter condição de pagar o streaming para poder receber o sinal da TV pública.
Acho que é bom só deixar aqui claro para o nosso público que exatamente a TV 3.0 ela é uma TV híbrida que ela funciona de modo via broadband e broadcast, ou seja, o sinal que vem pela internet e o sinal que vem também pelo ar. E existem essas possibilidades, né? O que exatamente como você falou não anula o fato de você assistir televisão se você não tiver internet. Exatamente. Não, pelo menos até essa transição aí, 100% aí. Não, a TV aberta, Deise, ela não tem como ela acabar. Né? A plataforma radiodifusão, no tamanho do país, né, na penetração que ela tem hoje, 96% dos domicílios tem televisão aberta. Né? Então, assim, ela sempre vai continuar relevante. A discussão que está sendo feita era o custo para se manter as emissoras. A TV 3.0 vem para resolver essa questão, vem para ajudar as emissoras privadas a resolver essa questão. Mas as emissoras públicas que são financiadas diretamente ou, né, em um segundo momento, pelas mantenedoras, né, nós não temos essa preocupação. Então a gente tem que estar realmente na plataforma. O que nós não temos hoje é uma regulamentação que nos garanta estar lá. Entendeu? Então, a gente precisa correr para atualizar essa regulamentação. Exatamente. Também não é algo muito rápido. O decreto da TV digital, da TV 3.0, ainda vai ser publicado e depois ele é colocado em consulta pública. É aí que a BTU pretende entrar nessa questão para poder né, correr atrás, vamos dizer assim, bem na gíria popular, né, para que a gente não fique fora dessa possibilidade de oferta do nosso conteúdo. Com certeza. Francisco, eu sei que você lançou um livro recentemente, acho que nos últimos 2 anos, de nome A TV Aberta no Brasil, que televisão queremos ter? Qual que é? Que televisão queremos ter, Francisco? Então, Neise, esse livro, na verdade, ele foi atualizado, mas ele é fruto do meu doutorado, onde eu estudei os modelos de negócio da TV aberta. E engraçado, Neise, quando eu entrei no doutorado, isso em 2007, né, estava começando a TV digital, né, eu entrei com essa visão de que a televisão aberta ia acabar. Né? A internet está chegando, as pessoas não veem mais televisão, vai ficar muito caro fazer TV, vai todo mundo ligar para a internet, nós já estamos aí quase em 2030, a televisão está longe de acabar. Né? Ou seja, eu mudei completamente, quando eu fui estudar o assunto, a gente percebi, né? E a gente mudou completamente o pensamento de como enxergar a televisão. Mas o que foi muito bom para mim nesse doutoramento, e eu coloco no livro, é entender que a televisão é reflexo da sociedade. Né? Essa televisão que nós conhecemos há 70 anos, ela foi criada, estruturada para uma sociedade na era industrial, ou no final da era industrial, onde a sociedade era muito bem estratificada, a gente sabia o horário que a pessoa saía de casa para trabalhar, que hora voltava, conhecia o horário nobre, né, das pessoas em casa, conhecia o uso através do controle remoto, quem usava mais, quem usava menos. Era muito sólido os conhecimentos a respeito do uso e dos conceitos que a gente tinha da linguagem televisiva. Com a chegada da internet, a modernidade, a mudança da economia e da sociedade, isso vem mudando radicalmente. Então, na verdade, a gente tem que entender o que vai ser a sociedade, o que ela está se formando através das gerações X, Y, Z, né? Cada hora surge uma geração diferente, né? Mileniais, geração Y, geração Z, né? Mas como essa geração está se formando, quais são os valores que ela representa, e ela é que vai dizer para nós que televisão que ela quer ser. Então a gente não sabe se a televisão vai ser mais prestação de serviço na radiodifusão e mais entretenimento e informação no online, né, através da internet. Existe uma possibilidade ainda muito incipiente, que a gente não está conseguindo visualizar muito bem, de tipos de formatos de programas que podem ter nessa televisão 3.0. Até porque o streaming ele pode carregar não só um programa audiovisual, mas também um PDF, né? Então imagina a possibilidade que nós temos então na área educativa, na área legislativa, ou propriamente na própria televisão, você está assistindo um programa de receitas, né? E receber essa receita por PDF, né? Através da TV aberta. Ou né? Mesmo então, assim, educação continuada, um programa também que pode trazer então, conteúdos. Que a gente não consegue nem imaginar, porque a gente sempre pensa uma tecnologia nova com a cabeça antiga, né? McLuhan já falava isso, a gente adapta o novo com a mentalidade antiga e depois o novo vai se reconstruindo.
Então, são programas e formatos que a gente nem tem ideia ainda. E uma coisa que me marcou muito foi quando o Raimundo Barros, né, que é o presidente do Fórum de TV Digital, disse no congresso da NAB esse ano, lá no 7h30, que ele já, né, conversando com a equipe dele, falou, olha, a grade de programação ela vai mudar. Nós agora não vamos criar uma grade de horários. Nós vamos criar agora um gerenciamento, uma forma de gerenciar a experiência do usuário. Então, quando a própria emissora, que foi uma das responsáveis de estabelecer um padrão de grade horária de programação de televisão no Brasil, diz que a grade vai mudar e agora a gente vai trabalhar a experiência do usuário, é porque muita coisa mudou, Denis. Muita coisa mudou. Os Estados Unidos eles já fazem há um pouco de tempo, já cria ali um perfil de grade, a partir dos conteúdos que você gosta, oferece acho que um pouco do formato que a gente tem também, que os streams tentam passar, mas isso, é revolucionário para a nossa televisão brasileira. A sociedade brasileira, isso é impensável, né? Até pouco tempo atrás, a grade era a coisa mais fixa, né? Ou mais sólida possível de uma emissora, era a grade de programação. Imexível. Exatamente. Então, se ela mudou, é porque a sociedade mudou. Então, conhecer o público é uma coisa que a gente sempre fala, né? Conhecer o uso dessa nova geração, que vão ser os consumidores, né? Muito em breve, não só de programas, mas também dos consumidores dos produtos que estão veiculados, né? Com essa nova forma de publicidade personalizada e geolocalizada, que a TV 3.0 também vai permitir, é algo muito novo, né? E mexe completamente com os alicerces daquilo que a gente conhece como televisão aberta no Brasil, né? Então é algo que ainda a gente tem que estar muito com a mente aberta, né? Para entender que há a possibilidade de novos conceitos, de novas formas de conteúdo e experimentar. Eu acho que a gente, por algum tempo, a gente vai ver uma experimentação muito grande na TV comercial e pública de formatos que vão tentar fazer esse gerenciamento da experiência do usuário. A tecnologia existe e ela dá N possibilidades, agora cabe a nós pensarmos em como explorar, né, propormos conteúdos. Exatamente. Enfim, descobrirmos aí esse novo mundo aí que se aponta para nós da TV 3.0. Agora falando do novo e falando de nomenclatura, eu lembro que eu tive uma vez uma discussão com você, Francisco, inclusive no próprio congresso da SET, que a gente falava do termo, da palavra televisão. Sim. E eu lembro que você dizia assim, a meu ver, no futuro, a gente não vai falar mais televisão, a gente vai falar audiovisual. E hoje também você é vice-coordenador e já foi coordenador também de um grupo da Intercom, que é a Sociedade de Comunicação, de Estudos da Comunicação aqui no Brasil, que chama televisualidades. Mas eu vi que agora tem televisão e televisualidades. Me conta esse desdobramento, me conta o que vocês têm discutido sobre esse tema e o que você acha. Porque, inclusive, eu tenho percebido que alguns cursos de rádio e TV, até por uma questão de nomenclatura, entendimento mesmo das novas gerações, tem mudado o nome, inclusive, feito adaptações para audiovisual. A USP já fez isso há algum tempo, há 20 anos, e agora a gente tem um curso superior em audiovisual, mas que também já em algum momento já teve o nome de rádio e televisão. Me conta um pouquinho, eu sei que a Unesp, o curso continua como rádio e TV, mas, enfim, conta um pouquinho aí para mim sobre como é que você tem formulado esse pensamento. Isso, aqui na Unesp continua rádio, TV e internet, né? Eu trouxe essa plataforma também, mas houve uma discussão muito pesada aqui, viu, Deise, para exatamente adotar o nome audiovisual, né? Informação audiovisual, ou multimídia, né? Que também até saiu de moda, né? A gente não está usando muito. Multimídia a gente não tem, exato. Uma questão que eu acho que fica mais claro a gente perceber essas mudanças, é que a busca que a indústria da televisão faz exatamente para que o usuário não tenha essa divisão clara daquilo que é televisão, que ele está assistindo no canal aberto, do que vem pela internet, que é audiovisual. Então, a televisão, ainda mais aqui no Brasil, nós temos um conceito, o que o aparelho para nós aqui parece que é a própria indústria, né, Deus? Nos Estados Unidos, eles dividem muito bem o que é o TV set, que é o aparelho de televisão, com o que é a indústria de broadcast, que é a transmissão em rede, né? Então, como a gente aqui, para nós, é muito confuso, a gente engloba como uma coisa só, é mais fácil até para a gente, para a aceitação do telespectador ou do usuário, esse entendimento de que nós estamos falando de audiovisual.
Porque eu não posso falar televisão se eu assisto um meu telejornal preferido pelo telefone celular. Ah, mas isso é televisão. Não, ali é uma outra tela. Mas não é televisão indústria atrás. Por mais que seja uma emissora que esteja fazendo, ali é uma outra situação, né? Eu tenho muito claro para mim que Netflix não é televisão, YouTube não é televisão, né? São plataformas de distribuição de conteúdos audiovisuais. Por isso, o nome audiovisual. Porque agora nós produzimos para várias telas, mas o modo de produção, se eu não for condicionado a uma emissora, eu posso produzir conteúdo como muitos youtubers fazem no Brasil, cineastas fazem no Brasil, que agora tem a plataforma de distribuição. E a gente não pode chamar aquela plataforma de televisão. Né? Então esquece que é um conteúdo de uma emissora que está sendo reproduzido numa plataforma online. É um outro conteúdo. Ele não é televisão. A modo de produção foi diferente, ele não tem os encargos diferentes, a legislação sobre ele é totalmente diferente. Então realmente é o audiovisual. Como os cursos de graduação têm que preparar profissionais para lidar com o mercado, por mais que a gente não olhe as demandas mercadológicas, mas é um profissional que vai trabalhar no mercado, ele hoje tem que estar apto para trabalhar o audiovisual. Na minha época lá de graduação, a preocupação dos meus professores, de quando foi montar o nosso estúdio, ou a redação, né, do curso de jornalismo e de rádio e TV, era reproduzir o ambiente de televisão. Hoje a gente não vê isso mais nos cursos de comunicação, porque não há sentido de você reproduzir o ambiente de uma plataforma. É tanto que a gente chama videojornalismo, por exemplo, pensando no jornalismo, algumas disciplinas, algumas faculdades têm mudado o nome para não mais só telejornalismo, agora é videojornalismo. Exatamente. Produção em áudio, produção em vídeo. O que pode acontecer, se for o caso, se alguém que das antigas, que lute muito pelo nome ainda, televisão, que se crie disciplinas optativas ou especializações em TV. Que também eu acho que vai ser um campo muito frutífero daqui para frente, por conta dessa nova televisão. Nós vamos ter que estudar essa nova televisão. Vamos ter que ter um outro perfil profissional, não só na engenharia, mas também na produção de conteúdo. Então pode-se criar aí segmentos, aperfeiçoamento, curso de especialização, como aconteceu na TV digital, do analógico para o digital, aqui na própria Unesp. O mestrado de mídia e tecnologia hoje, ele surge na necessidade de formar profissionais para lidar com a TV digital em 2007, quando estava sendo montada. Eu fiz mestrado em TV digital pela Unesp, inclusive. O primeiro mestrado interdisciplinar brasileiro que discutia a TV digital. E esse nome mudou na Unesp. Porque como a televisão incorporou, né, ela se consolidou, não fazia mais sentido um nome em TV digital. E ele passa a ser agora, então, mídia e tecnologia. Mas quem sabe agora seja necessário uma nova especialização, um novo mestrado em produção de TV 3.0. Uhum. É possível, né? Possível. Na época era mestrado profissional, então tinha tudo a ver com aquele momento que a gente estava vivendo no Brasil de implantação da televisão digital no país, né? Eu fui da primeira turma, entrei em 2008. Terminei esse mestrado em 2010, e aí por isso que, né, nosso encontro aí também na Unesp, aí por terras de Bauru, que aliás eu adoro, o povo de Bauru e a cidade de Bauru. Mas assim, olha, eu queria trazer uma questão aqui para você. Há uns 10 anos, quando eu perguntava em sala de aula, eu sou professora também, hoje eu dou aula na Faculdade Casper Líbero, e eu perguntava para os alunos, se você vê TV? E eu lembro que pouquíssimos alunos levantavam a mão, eles tinham até um pouco de constrangimento em falar que viam TV, era um tempo que a gente estava carecendo de transformações relacionadas à televisão aberta, e eu lembro que tinha a questão da representatividade, da identificação, eu escutava muitas pessoas de muitas comunidades, mas também estudantes, e tinha uma resistência, tinha um certo preconceito. Eu mesmo como pesquisadora, eu sentia também um certo preconceito de pesquisar televisão na academia por parte de um ou outro colega. Mas hoje, quando eu pergunto, quem vê TV? Muitas pessoas levantam a mão na sala de aula. E quando eu pergunto então o que vocês veem? As pessoas dizem, eu vejo Netflix, eu gosto de ver muitas séries de TV. Então, uma coisa é o que você está falando em termos conceituais, acadêmicos e de mercado. Outra coisa é o conceito que está no imaginário das pessoas, né? E toda a semiótica dessa concepção de significantes e significados. E que eu tenho entendido que as pessoas têm visto
e é curioso isso, tem olhado para essas plataformas, para os conteúdos dessas plataformas e de uma maneira muito natural, intuitiva, como televisão. E isso me chama muito a atenção, sabe, Francisco? Eu não sei se você também já teve esse tipo de percepção. Sim, exatamente o que nós estamos falando, debatendo aqui, né, Neide? As pessoas estão começando a perceber que existe o aparelho de TV separado de uma emissora de TV. E que eu posso consumir ali não só conteúdos audiovisuais, como videogame também, ou qualquer outra coisa que eu quiser. Então, para a indústria, está ficando muito difícil separar mercadologicamente essas duas questões, do O que é televisão dispositivo, o e o sinal, que as é o aparelho, experiências também né? que você acessa. Exatamente. E que Uhum. vai piorar, cada vez mais a diferença vai ser, ainda mais agora com a TV 3.0, cada vez vai ser mais diluída ainda, vai ser mais fluida, porque a pessoa, sem precisar sair de um ambiente para entrar em outro, ela vai consumir conteúdos que estão ali sendo ofertados para ela. Então, assim, e olha só, quando eu era adolescente, eu combinava de jogar bola depois de tal programa, né? Então, as pessoas assistem televisão. O que elas não estão assistindo é a grade de programação. A Exatamente, que é o gente que não você conhece. falou, também todas essas mudanças que já estão Exatamente, a gente acontecendo. não está ali preso mais a um horário fixo, A pré-determinado, linearidade. escolhido por alguém. Exatamente. Então, assim, eles consomem muito televisão. E Game of Thrones é televisão. Star Wars, as séries da Star Wars é televisão. Tudo bem que está numa linguagem cinematográfica, feito por uma produtora de cinema, mas ela é pensada dentro do aspecto televisivo. Ela tem comercial, a história dela tem ganchos, ainda o roteiro é construído dentro de uma sequência, né, que vai me fazer querer ver o próximo capítulo. Então, assim, ainda é uma questão conceitual. Só que, para o jovem hoje, ele não consegue mais vincular o assistir televisão a uma grade horária que começa às Sim, 6 da manhã e vai até sim, meia-noite. sim, Isso isso é foi fato. no meu tempo. Mas sabe o que eu acho que no final vai acontecer? Isso é um sentimento, pode ser que eu esteja errada, que no final eu acho que vai ser só uma ressignificação, como já está acontecendo, da palavra televisão, mas no final Sim, é o que é o que é propriedade pública, é um termo que as pessoas utilizam e que no final exatamente. é televisão. Só que vai uma televisão a partir de novas concepções, aí, de uma nova roupagem. Mas eu acho O que que eu no final acho, essa Inês, palavra é também, muito forte, ela prevalece especialmente em nossa cultura brasileira. também acho. O que também é uma percepção bem pessoal, eu acho que vai ficar cada vez mais claro o que é radiodifusão e do que é consumo audiovisual. A radiodifusão, como eu falei, ela nunca vai acabar. Sim. E talvez ela fique mais aberta a grandes eventos, esporte, mas inclusive saiu uma pesquisa bem recente que, para a maioria das pessoas, ainda buscam informação, quando querem, na televisão, esporte, né, e notícias. Então, as plataformas online, as plataformas de streaming, vai ser muito difícil para elas oferecerem conteúdo jornalístico. Local, então, nem se fala. É. Então, nós vamos ter que ter o jornalismo local. Nós vamos ter que ter informação, a prestação de serviço local. Isso vai vir pela radiodifusão, com certeza, porque é o meio mais robusto e barato de se entregar conteúdo para uma grande massa de audiência. Então, isso nunca vai mudar. Então, o que vai ficar mais claro para nós, talvez seja o que é radiodifusão e o do que é internet. Porque no exterior, né, nos Estados Unidos, eles não têm esse conceito de TV aberta, eles não entendem isso. Isso é no Brasil. Né? Para eles lá o que é? Broadcast. Tanto que se uma emissora a cabo faz transmissão em broadcast em rede, ela também é considerada broadcast. Né? Então, assim, talvez o ressignificado vai ser mais nosso do que da própria indústria, viu, David? Pode ser. Bom, e pensando nisso, agora vamos falar sobre o futuro. Qual que você acha? Porque eu sou jornalista, mas eu também sou radialista, sou formada em rádio e TV, assim como você. Como é que você vislumbra o futuro da nossa profissão, Francisco? Olha, eu tenho conversado muito com os professores aqui, né, na Unesp, por conta dessa, exatamente, que profissional que nós vamos formar. Né? Nós ainda estamos, nosso currículo aqui, por ser uma universidade pública, ele demora muito para a gente poder conseguir atualizar o currículo. E ele ainda é voltado para um ecossistema de comunicação que está cada vez mais diluído. A gente dá forma profissional para a TV analógica, a gente forma o jornal de impresso, para a revista. Aí tem algumas disciplinas que vão lá para a internet, que tentam fazer essa atualização, mas ainda traz os conceitos da outra época.
e ainda separado por especialidades desse, né? Ainda temos o curso de jornalismo, de rádio e TV, de relações públicas, de publicidade e propaganda. O que eu vejo no futuro é que a profissão cada vez mais vai ser integrada. O profissional vai ter que sair com um conceito básico, né, dessas áreas, de todas essas áreas, e depois, ao longo das próprias ferramentas que hoje a inteligência artificial está nos proporcionando, fazer um aprendizado numa área específica, caso ele atue num determinado segmento. Inclusive já tem, assim, eu, por exemplo, sou formada em comunicação social, e aí eu tenho habilitação em rádio e TV, e também tenho uma habilitação em jornalismo. Para mim, isso faz mais sentido nesse mundo de hoje, Francisco. Então, naquela época, o curso fazia essa especialização, porque a industrialização ela especializa as profissões. Então, você tinha eu também sou formado em comunicação com habilitação em rádio e televisão, né? Mas hoje, o que a gente, que é menos que eu estou sentindo, é que a gente vai ter que se formar em comunicação. A especialização ela vem depois. No que você for trabalhar, no que você quiser trabalhar. Porque o emprego hoje está tão... o aluno não quer ficar, né, o recém-formado, ele não quer ficar 20 anos no mesmo emprego. Né? Ele fica até quando aquilo faz sentido para ele. A palavra que eles usam essa é hoje. Ah, esse emprego faz sentido para mim, essa empresa faz sentido para mim. Se eu não estou bem aqui, eu vou procurar outra e vai sem mudar de roupa. Sim, né? É verdade. Nós temos alunos que chegam aqui e falam, não quero mais essa área, não está legal, quero fazer outra coisa. E vai. Né? Então, assim, a própria regulamentação de trabalho vem mudando muito. Então, essa divisão de especialidade, ela não faz sentido no mundo fluido, que é o que nós estamos vivendo. Então, nós temos que preparar o jovem, o nosso aluno, para esse mundo fluido. Não adianta eu formar uma pessoa com divisões claras de trabalho, sendo que ele vai chegar no mercado e vai ser exigido deles outras competências. Então, esse que é o grande desafio nosso, de entender essas competências, esse mercado e fazer essa atualização. Porque não basta colocar disciplinas, não basta colocar uma disciplina de jornalismo online, de dados, né? Exatamente entender que o ambiente mudou. A força de trabalho está mudando e a forma que o jovem hoje enxerga o mercado de trabalho hoje é completamente diferente da minha época. Inclusive o mercado de trabalho tem as demandas, porque você vê equipes extremamente integradas e que muitas vezes, independentemente do curso, eles desenvolvem as mesmas atividades. Alguns trabalhos de redação, de agência, muitas vezes a gente tem equipes multidisciplinares e que às vezes o professor é formado em publicidade, propaganda, em rádio, TV, internet e em jornalismo e às vezes acabam desempenhando as mesmas funções, especialmente agora nesse mundo que a gente chama de produção de conteúdo né, o que a gente chama, são os famosos produtores de conteúdo. Então, Deise, equipes descentralizadas, as pessoas trabalhando em casa, em outro país, em outro estado, né? Isso é muito complexo para nós, porque trabalho em televisão sempre foi um trabalho de equipe. Da gente encontrar naquela reunião de pauta ali, questões que a gente decidia junto, ia para a rua junto, o seu trabalho dependia exclusivamente do trabalho do cinegrafista e o dele também dependia do jornalista. Era uma coisa que crescia naquele ambiente que era propício para o trabalho em equipe. Hoje, até mesmo no jornalista, nós estamos vendo que a equipe hoje está completamente reduzida. Temos repórter hoje que é uma pessoa só, que ele mesmo faz a reportagem, ele mesmo faz a imagem, ele monta o link para poder entrar ao vivo, né? E esse trabalho vai ser editado por outra pessoa que não está mais na redação, está numa outra cidade que faz parte daquela empresa. Né? Isso é muito novo para a gente, no jornalismo, trabalhar de uma forma descentralizada. Né? O que nós temos hoje é alguém que supervisiona o nosso trabalho, mas não é alguém que a gente se reúne ali naquele contexto de equipe para trabalhar. Isso também é algo que influencia, pode não parecer, mas na minha opinião influencia muito o modo de produção do jornalismo. E esse modo de produção, essa rotina de trabalho, tem sido assim também na TV Unesp? Olha, acaba que é um pouco, porque como a gente recebe muitos alunos, né, de estágio, a nossa equipe aqui é muito reduzida também, por ser uma TV universitária, né, a gente sempre tem esses problemas, né? A gente acaba utilizando bastante e até mesmo exigindo dos próprios alunos coisas que a gente não exige na graduação. Eu, como professor, exijo mais deles aqui do que eu exijo na minha disciplina. Porque aqui ele é obrigado a fazer isso. Aqui, olha, você tem que entrar com redes sociais. Mas não adianta você postar na rede social. Como é que o TikTok funciona? Como é que o Instagram funciona? Vamos entender. E começo a buscar com eles esse conteúdo, né? Nós até montamos um grupo de pesquisa aqui, exatamente para dar essa aparência didática. Mas o que acontece no mercado de trabalho é isso.
a pessoa sai do curso de jornalismo e fala, você vai trabalhar com marketing digital. Mas eu não vi nada da graduação, se vira. Se você quiser um emprego, é esse. Essa é a realidade. Exatamente. Bom, Francisco, a gente está chegando ao fim. Em geral, no nosso fechamento, a gente pede para o nosso entrevistado indicar algum filme, série, livro, algo que você que já leu e que gostou muito, ou que esteja lendo. Enfim, eu já trouxe uma dica aqui, que foi o seu livro para o nosso público. Então, quem quiser, depois você explica para o nosso público como acessar o livro TV Aberta no Brasil, que televisão queremos ter. Mas eu queria também que você pudesse trazer alguma dica de qualquer outro produto cultural que você esteja acompanhando, ou que tenha a ver com o assunto, ou também não, um pouco do Francisco para o nosso público. Olha, não sei se vai parecer um clichê, porque todo mundo está falando nisso e está no momento, né? Mas a série Adolescência, que está no Netflix, eu acho que ela resume, principalmente para gente que tem já os 50 a mais, né? Ela mostra o que é a mentalidade desse jovem que a gente não está sabendo lidar com ele. Inclusive, nós vamos fazer até... eu provoquei os alunos aqui, os estagiários, para eles fazerem um mesa cast exatamente sobre essa série desse ponto de vista. Como é que a gente entende, a partir da série, um pouco desse universo, desse mundo, né, dos adolescentes, que é um mundo completamente diferente dos valores e princípios que eu tinha na minha adolescência. E como pais, né, muitos pais não sabem lidar com os filhos por conta disso. A série fez muito sucesso, até no ponto de vista técnico, pelo modo como ela foi filmada, tudo em plano de sequência, né, uma inovação, que a tecnologia acabou facilitando muito, né? Isso aí é também um outro debate que é muito legal de fazer, mas eu vou indicar aí a série Adolescência. Eu acho que quem é pai, professor, né, deve ver a série exatamente para poder ter um vislumbre do quão é diferente de uma geração para outra. Né? Complexo. Essa é uma questão importante deles, porque nesse momento histórico que nós estamos vivendo hoje, nós temos 5 gerações convivendo juntas. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Né? Nós temos quem tem 90 anos, quem tem 50 anos, quem tem 30 anos, quem tem 20 anos, quem está nascendo agora. E todas elas tendo as mesmas referências, ou até não tendo referências, convivendo juntos, ideias se chocando. Isso tem gerado, desde uma questão muito séria psicológica, em crise de ansiedade, né? Até aumento de taxas de suicídio entre os jovens, por conta dessa colisão de ideias, de perspectivas tão diferentes de mundo. E a série traz pelo menos um ponto de partida para você começar a perceber a diferença que existe da nossa geração para essa geração que está chegando aí. E para discutir, para a gente entender, para a gente também poder se integrar, então a gente tentar se reconhecer nesse mundo novo e trocar conhecimento entre gerações. Eu acho que é isso, acho que o caminho tem que ser esse, né, Francisco? Como professor me ajudou bastante, sabe, para eu poder entender um pouco do aluno que está chegando para mim. Exatamente. Queria agradecer imensamente a tua participação, acho que a gente teve um debate riquíssimo. Acho que eu quero também lembrar que você também faz parte do OBTED, né, que é o nosso Observatório Brasileiro de Televisão Digital e Convergência Tecnológica, que a gente tem lá com o professor Almir Almas na USP, na ECA. E, enfim, espero que a gente possa um dia também trazer o grupo OBTED para a gente debater esse tema também tão instigante que é a televisão e essas transformações geradas pelo audiovisual por esse mundo e agora pela TV 3.0. Queria dizer que a nossa casa está aberta para você, para a TV Unesp, e como sempre esteve, a 7, né, e sempre em parceria também com a TV Unesp, inclusive. Isso. Eu queria muito agradecer mesmo o convite, foi um prazer estar aqui. Eu acompanho o Setcast desde quando criou, e também nos programas que a gente está lá na feira, né, quando você faz. A TV Unesp tem uma parceria já de 15 anos, né, que a gente na produção de conteúdo, com participação de alunos, depois com participação da própria equipe da televisão. A gente produz um programa que depois vai sempre ao ar também, depois da feira, né? Com entrevista que a gente faz na SET. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui. É uma entidade que a gente respeita muito, porque está sempre aí na discussão, né, de ponta, liderando mesmo as discussões, os debates dos caminhos da televisão e do rádio, né, no país. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, e um salve muito grande para a TV pública, TV gratuita, para a TV pública universitária. Então, que a gente possa ter cada vez mais espaço, cada vez mais nos expandir, que a TV pública possa ser acompanhada, ouvida, sentida e multiplicada.
Obrigada, viu, Francisco, mais uma vez. Amém. Um abraço, tudo de bom. E obrigada a você que esteve conosco até aqui, que nos acompanhou, que nos assistiu, que nos ouviu também nas plataformas de streaming. Obrigada a você e continue conosco. E só lembrando que o SETcast é produzido nos estúdios da VEM TV, com direção executiva de Igor Moraes. Tem direção de imagem e áudio de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva. Coordenação de Tito Liberato e Giovana Souza. Produção de Fábio Pereira e apresentação de Deise Feitosa. Muito obrigada por sua audiência e não se esqueça, para saber mais sobre a SET e se associar, basta acessar set.org.br e a gente se vê em breve. Até já!